Glória a Deus. Um bom dia para vocês. A expectativa para essa ministração tem que ser a ótima, a melhor. Por isso eu estou lembrando a vocês. Pai, que o Espírito de Deus, que se faz presente em nossas vidas, toca no nosso coração, muda aquilo onde o Senhor precisa mudar, nos edifica, nos traz a exortação e a consolação, que é a vitória. Quando a Bíblia diz que o Espírito exorta, consola e edifica, a edificação são os fundamentos bíblicos em nossa vida, para nosso crescimento. A consolação é aquilo que nós precisamos, seja ela uma cura física, seja ela emocional, seja ela financeira, mas é o consolo daquilo que está nos perturbando, daquilo que está nos trazendo aflições. É o consolo. Ele há de dar esse consolo hoje à sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus nunca te deixou, diga isso. Deus nunca te deixou, e não é agora. A solução já foi liberada. Glória a Deus. Amém? Que bom, viu? Vamos lá. Eu gostaria que vocês abrissem aí em Números 13. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos entre eles homens principais dentre os filhos de Israel. Eram príncipes. E estes são os nomes daqueles que foram, de cada tribo. Mas não vou falar os nomes, não. Vou pular essa parte. Vamos lá. A questão hoje é uma visão clara, uma visão e uma promessa. Quando Josué e Caleb, enviados, junto com todos aqueles outros, com mais 10 homens, que foram 12 homens, a essa terra prometida, a espiar essa terra, eles levaram a visão clara de Deus, porque quando Deus falou com Moisés, Moisés falou o que eles iriam ali ver, o que eles teriam que ver ali naquela terra. Então, eles já saíram com a visão. Você saiu com ela, saiu para ver, saiu para espiar. Com o que você vai espiar? O que é que eu vou espiar naquele lugar? Eu vou para aquele lugar fazer o quê? O que eu vou fazer naquele lugar? Eu já saí com a visão. Eles já saíram com a visão, com a certeza de algo do que iria encontrar. Talvez não tanto com a certeza, mas já sabiam o que era para estar trazendo, porque ele foi enviado por Deus para isso. Então, aqui, Deus prometeu a eles isso. Em Números 13, versículo 27, o que diz aí? Fomos à terra que nos enviastes, e de fato mana leite e mel. Olha aí, e de fato, quer dizer que
tudo que falaram, tudo que mostraram para que eles fossem, realmente, de fato, acontece. De fato, tem leite e mel. Realmente fomos à terra que vos enviaste e, de fato, tem ali leite e mel. A terra é boa. Mana, leite e mel. E este é o seu fruto. Essa visão era o quê? Mais do que uma simples promessa. Era uma confirmação de quê? É uma confirmação do caráter fiel de Deus, daquilo que Ele fala, daquilo que Ele diz. Não é simplesmente uma visão. Deus não dá uma visão, deu uma visão e pronto, mas o caráter de Deus é fiel. Então, o que Ele deu, pode ter certeza, o que Ele está esperando de nós é o mínimo possível de uma fé em acreditar naquilo que Ele mostra, naquilo que Ele diz. Então, aqui, não é uma simples, vai lá uma promessa, recebe uma promessa. Então, muitas das vezes a pessoa recebe a promessa, mas não sabe nem o que fazer com ela. Por quê? Porque não teve a visão clara dessa promessa. É tão grande a promessa de Deus, não deu tempo de eu analisar mais profundamente, porque quando você chega em uma terra dessa prometida, a terra tinha o quê? Gigantes. Vocês já imaginaram isso? Do que Deus dá uma terra onde mana leite e mel, a terra é boa, a terra é maravilhosa, só que essa terra está cercada de gigantes, essa terra está fortalecida, essa terra está toda cercada, essa terra está toda tomada. Tem várias tribos, várias nações tomando, cada uma nação com suas especialidades, cada uma nação sabendo como tomar conta do seu território. Todas as nações sabiam muito bem lutar, de que maneira lutar. E Deus disse: essa terra é tua, essa terra é sua. Ele entregou. Então, se entregou uma terra para você, e essa terra que você viu tem tudo aquilo que Ele disse que tinha, e você não deseja, é porque realmente você não está nem apto, não é a palavra correta, mas não tem desejo, não tem ânimo. Por isso que Deus diz: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Porque para enfrentar tudo que você terá que enfrentar, precisa de ânimo. Eu estou na tua frente, mas precisa de ânimo. Precisa de ânimo. Eu preciso de ânimo, ter bom ânimo. E ter bom ânimo não é Deus que vai fazer assim, ó, tenha bom ânimo. Não. Ele fala: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha você bom ânimo. Quer dizer que teremos aflições, teremos lutas, como a Bíblia fala, porém, esse ânimo tem que ser gerado em nós, pelaquilo que a gente espera, pelaquilo que a gente crê, pelas nossas crenças, por tudo aquilo que nos mostra. Quem está entendendo, por favor? Amém. Quem está comigo? Amém. Que bom. Glória a Deus, então. Isso era uma confirmação clara do caráter de Deus. Uma confirmação clara. Se Ele entregou, se Ele disse, e você foi e viu, realmente a terra é boa. Ela mana leite e mel. Mas o que acontece? Estava cercada, estava possuída. Estava possuída. Vocês já imaginaram? Eu estava imaginando uma pregação de um profeta. Que profeta é assim, né? Ele lança cada coisa e nós temos que procurar e analisar e entender. Mas eu quero fazer um estudo melhor, minucioso sobre isso. Mas a verdade é essa. Vocês já imaginaram quando ele disse: vá à terra prometida, a terra que mana leite e mel. E eles foram. Chegando lá, eles viram casas de que tamanho? Se ele disse que estava cercada de gigantes, que tamanho era a casa de um gigante? Hein? A Bíblia relata logo mais, prosseguindo, que os cachos de uva era carregados por quantas pessoas? Quem sabe? 2 pessoas. Um cacho de uva. Hein? Que tamanho de uva é essa? Como era o suco de uva na casa desse gigante?
Eu imagino assim, é a minha ideia. É o direito de quê? Pensar. É o direito de estar lá, pensar, imaginar, como se eu estivesse lá, também entre os 12, também entre aqueles homens, e olhando e chegando lá, como eu estaria? Será que eu estaria com a mesma fé que Josué e Caleb tiveram? Será que eu estaria como os outros? Eu não posso julgar os outros, eu só tenho que fazer com que a gente venha pensar. E para que eu possa pensar como eles, eu me imponho no lugar deles também, de chegar em um lugar e dizer, eu tenho uma terra ali, de já passar um bom tempo no deserto, caminhando, saindo de prisões e dizendo assim, tem uma terra prometida. Chegando nessa terra, eu estou vendo tudo cercado. Será que quer dizer, é ela mesmo? Qual foi o sinal que eles tiveram para dizer que essa terra é a terra que Deus está dizendo e que Deus prometeu? Qual foi o sinal? O sinal foi de tudo que ele falou que tem. Leite, mel, e a terra era boa. De todos os frutos que dariam naquela terra. E tudo deu naquela terra. Mas Deus não falou que tinha gigantes. Deus não falou. E gigantes, você pode tocar na pessoa que está ao outro lado e dizer, os gigantes podem ser problemas. Hoje em dia, para a nossa vida. Podem ser dificuldades. Pode ser o que nós esperamos e não tem acontecido há muito tempo. Mas temos visão. Tem fé? E por que nós estamos aqui? Eu digo a você, há uma necessidade real mesmo, de nós estarmos sempre na igreja para nós ativarmos a nossa fé, buscarmos aquilo que a gente quer? Não. Não, a verdade é essa, não. Mas então o porquê estamos aqui? Sabe por quê? Porque temos que congregarmos. Para quê? Para estarmos sempre no fogo, estarmos ativos, ministrados. Porque a fé, ela é individual. Se você já sabe o lugar onde você quer chegar, como você quer chegar, e você se permanece fazendo aquilo, pode ter certeza que você vai chegar. Uma hora ou outra vai chegar o seu tempo. E o que eu trouxe para vocês hoje é o seguinte, é que essa fé que o Senhor espera em nós é o combustível. Nós estamos aqui por causa dessa fé, porque ela é o combustível que faz nós chegarmos até o alvo, até a terra prometida. Essa fé, ela é realmente, a cada instante, levada por lutas, por batalhas, para fazer com que a gente perca essa motivação, fazer com que a gente perca essa alegria de conquistar, fazer com que a gente perca essa esperança. Por isso ele diz, tenha ânimo. Depois ele vem de novo e diz, tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo. Depende de você, depende de como você enxerga a visão, de como você enxerga aquilo que está proposto a você. Depende disso. Tenha bom ânimo. Muito bom ânimo, mas está tudo triste, mas tenha bom ânimo, vai criando bom ânimo, vai liberando, mas está difícil, mas é isso, é nessa dificuldade que acontece o milagre, nessa dificuldade. Como é que você vai chamar algo de milagre se não está tendo dificuldade nenhuma? Que milagre foi esse? Como? Como eu posso dizer que algo é milagre? Bom, só Deus pode fazer isso. Se não tem as dificuldades, se não tem as barreiras, se não tem os gigantes. Deus já sabendo como a mente escrava estava de todo aquele povo, que é o povo escolhido dele, mas Deus sabendo de todas as coisas, ele disse ali, vai lá, a terra é aquela ali. Mas olha bem, uma mente escravizada estava, mas a terra era uma terra como de gigantes, a terra onde gigantes habitavam. Imagine como não era a casa desses gigantes. Imagine como não era, eu não digo assim, mas vamos imaginar, vamos fazer umas ilustrações aqui, algo meio que louco, mas vou dizer assim, como eram as cadeiras, a mesa de jantar deles,
como era onde eles estocavam os alimentos, onde eles guardavam os alimentos. Hoje, nós guardamos os alimentos, estocamos em geladeira, em armários, não é isso? Sim, e já tem geladeira de que tamanho? Já tem, meu Deus, já tem de 5 metros, não é? Já tem de... Mas imagine aí, se fosse no tempo de hoje, o Senhor falando com você: vou te dar uma terra prometida aqui em Salvador. Ah, vocês não estão entendendo, não. Dá um exemplo. O gigante, como eu falei a vocês, estou só ilustrando a ministração. Estou só fazendo uma ideia de como seria aquilo. Não estou dizendo que é comprovado isso que eu estou falando. Mas, imagine um gigante entrando em sua casa com a caça para preparar. Como não era a porta da casa desse gigante? Hein? Será que você acha que o gigante ia construir uma casa para ele ter que andar assim? Acho que ele ia construir uma cama de que tamanho? E se tivesse? Estou só ilustrando. E se tivesse? Tá entendendo? É isso mesmo. Para poder agir, né? Vamos dizer, um gigante que vai tocar ali os cultos aos deuses dele, como não seria os instrumentos? Tudo isso. Aí Deus vem e dá uma ordem de uma visão clara. Ele estabelece o que vai dar a você e dizer ali. E nessa terra que ele está estabelecendo, ele diz o que é que vai dar, quais os frutos que ia dar nesta terra, de que forma seriam esses frutos. Chegaram lá e se assombraram muito, se assustaram. E inclusive Josué e Caleb também se assustou. Não está fora não desse assombro não, porque não é fácil encontrar uma terra toda fortificada. Eles saíram ali toda cercada, já habitantes, e habitantes que um só acho que derrubava os 12 de vez. O que é que eles iam fazer? O que foi que Josué e Caleb se apegou? Aonde foi que eles se apegaram? Em que foi que ele se apegou? Em que foi que trouxe um ânimo? Qual foi o combustível que Josué e Caleb teve para prosseguir com a promessa que Deus deu a eles? Porque eles só estavam votando e tinham a opção de dizer: olha, realmente a terra é boa, mana leite e mel, tudo, os frutos são muito bons. Você precisa ver, o cacho de uva, são 2 homens que têm que carregar, 2 homens vêm carregando cacho de uva para mostra dos frutos que dão naquela terra. Só o cacho de uva. Imagine então como não era essa terra. Não tem como você imaginar uma terra pequena, não tem como você imaginar uma terra que não dê frutos, não tem como você imaginar uma terra que não possa produzir aquilo que Deus disse que tem que produzir. A primeira palavra profética para a tua vida é essa. Nós somos comparados com a terra, onde o Senhor lança a palavra que é a semente. E que terra nós somos? Ele, quando olha para cada um de nós, ele olha como uma boa terra, como uma terra prometida. Aleluia. Então ele olha com a terra prometida, ele diz que é impossível não dar aquilo ao qual ele vê, a qual ele enxerga. Você não está entendendo ainda. Deus pegou, mostrou a Josué, Caleb e todos os 12. É assim, a terra é assim. A terra vai dar frutos dessa maneira. A terra é boa. Mana leite e mel. Mas só que a terra tinha o quê? Diga, gigantes. Gigantes. E quais são os nossos gigantes? Cada um de nós temos os nossos gigantes diários. Tem gigantes que nós não esquecemos, gigantes que vão. A gente, quando é que vai acabar esse gigante? Mas é isso mesmo.
E ele só disse: tenha ânimo. Ele não vai dizer: eu vou criar ânimo em você. Eu vou criar muito ânimo em você. Não, não. O combustível do ânimo é a fé. Para que seu ânimo esteja ele pegando fogo, para que seu ânimo esteja bom, é a fé, é a nossa fé. E ele não está falando do tamanho da fé, mas ele está falando da qualidade da fé. A qualidade que nós temos de fé. Não é o tamanho. Nós não temos um medidor de fé. Mas tem a medida da qualidade de sua fé. O que é isso, apóstolo? Está falando comigo hoje? Não tem um medidor de fé. Mas tem um medidor da qualidade? É. O medidor de fé não existe. Para dizer a sua fé é pequena, sua fé é média, sua fé... Não. Mas o medidor da qualidade da sua fé existe. Você pode olhar para uma pessoa com muito carinho e dizer assim: o medidor da sua fé é onde está a sua visão. E o caminho que você está passando até chegar. Suas provações, suas dificuldades, aí vai medindo a tua fé, onde está a tua fé. Vai medindo. A fé daqueles 10 que recuaram era até o ponto de chegar até lá e se acomodar e não avançar, porque tinha muita dificuldade. Tinha muitos querendo matar, tinha muitos querendo acabar, tinha muitos gigantes querendo destruir. Já estava possuído: eu vou chegar em uma terra onde já tem dono, eu vou chegar em uma terra onde já tem... Mas ele disse que a terra prometida é tua. E nessa terra, dá os frutos ao qual ele falou. Tanto sim que quando trouxeram frutos, 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva. Para que tamanho de uva é essa? Imagine o quanto essa terra era boa. Muitas das vezes, nós, como terras férteis do Senhor, somos uma bênção na mão dele. Mas estamos com o nosso coração, com a nossa mente, toda protegida por gigantes que nós criamos. Gigantes que impedem nós tomarmos posse daquilo que realmente é verdadeiro e é real. Porque a visão que Deus tem da minha vida, da sua vida, ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Ela não cria dúvidas. Ela não pode criar dúvidas em nosso coração. A visão que Deus tem dessa terra prometida que é você, é uma visão verdadeira. É uma visão daquilo que ele disse que pode, daquilo que ele disse que é, daquilo que ele disse que vai fazer, daquele que disse que nos dá, que nos entregou. Essa é a visão que nós devemos ter ânimo e nós devemos acreditar, porque a qualquer momento seremos surpreendidos pelo nosso Deus. A qualquer momento. Por quê? Porque ele, quando dá uma visão clara à nossa vida, ele é fiel. Isso mostra a fidelidade. Vai lá ver. Foram ver. Poxa, olha o tamanho das uvas. Olha a terra. Olha o tamanho. Aí eu imagino, como disse a você, com a visão de ideia. Eu imagino aquelas casas, porque como se fosse assim. Você vai até os dias de hoje lá no Egito, ver as pirâmides do Egito. Como é que um homem pôde construir aquilo? Até hoje, não é? Não tem isso ou não tem? Vocês conhecem isso? Não estudam sobre isso? Veja, como é... Acham até que são extraterrestres que fez isso. Acham que foram gigantes que fizeram aquilo, porque o tamanho daquelas construções, daquelas pedras, é terrível. Então, quem fez isso? Quem pode ter feito isso? Se até o dia de hoje não tem comprovação de quem fez. Eu queria imaginar também a comprovação da casa daqueles, na terra de Canaã. Como eram aquelas casas? Que tamanho era a porta? Como era a porta daquele gigante? Eu já contei isso aqui e vou contar outra vez. Eu passei, a primeira vez que eu
passei em um bairro aqui de Salvador, na primeira vez que eu passei. E eu fiquei muito assustado, né? Assustado não, eu fiquei espantado. O tamanho das portas das casas que eu passei. Eu passei olhando o tamanho das casas, eu digo, para que isso? Que necessidade tem essa porta? Com a porta, eu sou alto. Uma porta mais ou menos, até aqui para mim está bom. Não é isso? Mas para Deus não está. Deus quer que você passe livre. Você sabe o que é que Ele tem para você? O que é que Ele preparou para você? Quem está entendendo? Quando eu vi, eu disse, puxa, porque e quase todas as casas, não tinha uma casa com uma porta dessa aí de 2 metros ou de 1 metro e pouco, não tinha. Todas as casas eram muito, as portas eram muito grandes. Eu disse, rapaz, imagine como não foi as portas lá de Canaã. Como não era a casa. Aí me deu vontade de dizer assim, agora eu queria entrar para ver como é a cama. Se eu vi a porta daquele tamanho, mais de 5 metros, abre aqui, ó. Abre aqui, dá para você abrir aqui. Mas o tamanho que você passa o que você quiser. Passa o que você quiser. O pé direito da casa, enorme, das casas, enorme. Então eu disse, poxa, olha o que Deus preparou. Eu digo, eu estou aqui, essa é a boa terra. Será que eu tenho direito? Claro que sim. Mas tudo que nós temos direito, eu quero dizer para vocês com muita fé e muita certeza. Ninguém vai alcançar a terra prometida, essa porta, essas casas com o pé direito grande de mais de 6 metros, se não for por muito esforço, muita fé, muito trabalho e acreditar na visão clara que Deus tem para você, terra prometida. Terra prometida. Terra onde pode frutificar, onde pode dar o melhor fruto do nosso coração. Ah, eu não posso? Pode. Ah, eu não posso? Pode. E quando eu estou dizendo, ah, eu não posso, pode, eu não estou falando agora das coisas materiais. Agora eu já estou falando da que mexe com Deus. É dos frutos do Espírito que mexe com Deus. É do homem e da mulher cheia do Espírito Santo. Onde ele disse que eu não posso fazer isso, Jesus disse, pode. Porque se você está cheio do Espírito, você pode. É desses frutos que mexe. É desses frutos que ele quer ver sair dessa boa terra que somos nós. Saindo esses frutos, tenha certeza, permaneça firme, porque tem gigante, haverá situações grandes, haverá tantas coisas que nós vamos dizer é impossível e a qualquer momento ele vai nos surpreender. Quando eu entrei naquele bairro, eu não sabia, não conhecia, mas Deus me fez ver, me fez acreditar. Eu disse, puxa, eu vi realmente que pode ter uma porta de 6 metros, de 10 metros. Como? Para quê? Ele disse, não importa, cada um tem aquilo que merece. Cada um tem aquilo que procura. Não quero saber para quê, quero saber o seu. O que você quer? Trabalhe. Mas não perca o seu ânimo. Não perca o ânimo. Não perca o ânimo. E o ânimo tem o quê como combustível? A fé. A fé. Não é o tamanho da fé, mas é a qualidade da fé. Ela é medida por isso, tem a medida da qualidade de sua fé. Quanto mais problemas, quanto mais situações difíceis, quanto mais impossível, pode ter certeza que Satanás e seus demônios, eles estão olhando e dizem, poxa, grande é o propósito que Deus tem na vida desse casal. Grande é o propósito na vida que Deus tem na vida desse jovem. Grande é o propósito na vida dessas pessoas que passam por certas situações tão grande e a qualidade da fé permanece viva. É o combustível do seu milagre, é a qualidade da sua fé, é o momento, é como você passa, como você enxerga essa visão clara de uma terra prometida, de algo que é uma bênção, de algo que você sabe que só Deus
pode fazer. Ele vai usar o que ele quiser usar, mas que ele vai fazer, ele vai fazer. Tenha certeza disso. Primeiro ponto certíssimo, que é o que eu falei com vocês aqui agora. É a clareza dessa visão. O que vocês enxergam, o que vocês têm como acelerar, colocar fogo na tua fé. Segundo, é ter coragem para lembrar o que ele prometeu. Coragem porque tem pessoas que perdem, tem medo até de lembrar, tem medo até de avançar. Quando aqueles homens viram o tamanho dos homens, que eram gigantes, não vamos conseguir, um só vai derrubar todo o exército de Israel. Não tem condições de invadir, não tem condições de chegar até aquilo ali. Nós não podemos esquecer o tamanho do nosso Deus. Não podemos esquecer daquilo que Ele já fez um dia. De forma alguma. Esse deve ser o nosso combustível. A nossa fé deve estar viva, firme. Porque se Ele lembrou, se Ele fez, Ele quer que você se lembre do que Ele pode fazer muito mais. Ele não parou de fazer. Ele continua fazendo. Talvez de uma forma que você não esteja vendo, mas Ele está fazendo. Ele não para, Ele não faz acepção, Ele não para, Ele não para. Eu aqui fiz uma anotação no momento em que, após 40 anos no deserto, imaginem vocês, após 40 anos no deserto, caminhando, até eles encontrarem Josué e Caleb, eles permanecem firmes. 40 anos caminhando, mas Josué e Caleb permanecem firmes em quê? Naquilo que eles acreditam. Eles permanecem firmes na sua crença. Então, mais uma palavra para a tua vida, nessa manhã. Independente de qualquer coisa, permaneça firme naquilo que você acredita. Permaneça firme na tua crença. Permaneça firme que Deus é o Deus que cumpre a sua fidelidade. Ele é fiel. A palavra para a sua vida é essa: Deus é fiel. Não permita que Satanás venha manchar o teu coração. Não permita que Satanás venha fortificar, alimentar gigantes na tua mente. Em nome de Jesus é quebrado toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua família, em nome de Jesus, porque aquilo que Ele promete, Ele é fiel para cumprir, e se Ele prometeu, Ele faz você enxergar, e a visão que você tem é clara da promessa de Deus, é clara da promessa do Senhor para a tua vida. Aleluia. Josué 14, versículo 6. Josué 14. 6, 7 e 8. Josué 14, versículo 6. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho
de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés. Olha bem, não estamos falando aqui, nesse momento, de liderar, estamos falando de visão. Mas é importante saber que aquele que estava no deserto, já caminhando há um bom tempo, teve que trazer à luz uma palavra que Deus falou com aquele que ele chamou, que foi Moisés. Aí ele disse que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e por causa de você. Olha aí, presta atenção, irmãos. Deus usou o líder para profetizar algo. Deus usou o líder para falar algo acerca de dois homens. E aí ele diz: olha, lembra que Deus usou Moisés para falar algo de mim e de você? Lembra? Olha o que é que uma lembrança faz com a vida de pessoas que estão debaixo de um propósito. Ela traz fogo, ela traz combustível. Ele manda lembrar, lembra? E ele diz: versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Ah, meu Deus, isso é muito forte. Então guarda isso. A resposta que eles trazem de algo que Deus mostra, não é como eles julgam que os outros julguem, mas aquilo que fala ao coração deles. Assim como eu senti em meu coração, assim eu trouxe essa resposta. Quer dizer que a visão já estava impregnada no coração daquele homem, porque ele disse: o que eu vi é verdadeiro e é meu porque ele prometeu. O que eu vi é verdadeiro e é meu porque ele disse. O que eu vi é verdadeiro e é meu porque tem que se cumprir, porque Deus não é filho de homem para que se arrependa, nem para que minta naquilo ao qual ele estabelece. Ele disse, lembrou, lembra, quando eu tinha 40 anos, quando tinha 40 anos, foi um momento em que eu fui enviado para ver a terra lá em Gades Barneia. Da idade de 40 anos, era quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, a espiar a terra, que eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Porém, perseverei e prossegui no que o Senhor Deus, meu Deus, me deu. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora. Disse que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou de idade 85 anos, e ainda hoje estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora, e a minha força para a guerra e para entrar e para sair de qualquer uma.
dar uma resumida. Ele começa a lembrar a Josué. Caleb lembra Josué, que tinha 40 anos na época que recebeu uma mensagem de Deus através de Moisés. E essa mensagem não foi só para ele, foi para os dois que estavam juntos. E eles prosseguiram. E ele dizia: eu prossegui. Hoje tenho 80 anos. Mas na mesma forma que quando tinha 40 recebi a mensagem, hoje com 80 estou disposto a entrar em qualquer tipo de guerra e sair. É brincadeira? Quer dizer o quê? O combustível da fé dele, o combustível do ânimo dele, de ter um bom ânimo para as coisas que Deus prometeu, estava pegando fogo, que é a fé. Estava viva, uma fé viva, uma fé virgem, onde ela não está sendo tocada, onde ela não está sendo o quê? Abalada por certas situações, por certas crises que acontecem. E Deus observa isso. Pode o homem não observar, pode ninguém observar, pode pastor, ninguém está observando, porque nem tudo, todos vão observar. Tem processos que você vai ter que passar só. Mas Deus, Ele está ao seu lado, Deus que te prometeu, Deus que te confiou, Deus que te mostrou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele é fiel. A palavra de hoje é essa: Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, Ele vai até o fim, e você vai? Deus vai até o final, e você, como é que está? Qual o combustível para que você tenha bom ânimo? Qual o seu combustível para que você tenha bom ânimo? Enxerga e fala com a pessoa que está do outro lado. Lembra do começo? Lembra do que Ele fez? Lembra porque Ele não morreu? Ele é o mesmo, Ele é vivo, Ele é fiel. Ele disse, você viu, e Ele vai te dar. Recebe em nome de Jesus, porque Deus está falando. Você viu, porque Ele te disse, Ele entregou, Ele te mostrou. Dá um glória a Deus, levanta a tua mão se tem vado de vitória nesse lugar. Se acredita, vai se cumprir. Se acredita, vai se cumprir. Cadê o combustível da tua fé? Cadê o combustível da tua fé? Cadê? 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 Sai da mandarabas. Aleluia. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria vem de manhã. Oh, é Deus, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Vamos todos juntos cantando. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus
sensíveis, declare, estão sensíveis para ouvir eu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Recebe aí, é Deus de perto, é Deus de não, e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode passar, Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. vai se cumprir. Levante tua mão aí, levanta a mão. Levante a mão que eu quero profetizar. Levante tua mão que eu estou profetizando. Só para quem crê, levanta tua mão. As promessas de Deus não vão se passar. Não vai. É para quem acredita, é para quem observa. O que foi dito é aquilo que Ele prometeu. Se sua fé está naquilo que Ele te mostrou, então enxergue e avance, porque irá se cumprir. Terra boa, próspera. Você é uma terra boa. Você é uma terra de fé. Você é uma terra de esperança. Você é uma terra de paz. Receba em nome de Jesus. Receba agora em teu coração, em nome de Jesus. Recebe essa alegria, recebe o ânimo, receba o fogo do Espírito. Seja cheio agora, receba esse fogo, receba agora isso, esse combustível. Receba esse combustível que te faz ferver. Receba esse combustível que te faz você ser uma labareda de fogo. Labareda de fogo. Você é labareda de fogo. Você é labareda de fogo. Nada vai poder apagar. Nada vai poder apagar essa alegria. Nada vai poder apagar essa promessa. Nada vai poder apagar. Você vai chegar. Você vai sorrir. Você vai ver o que era impossível para os homens. Para Deus não há. Para Deus não é. Receba. Dar o que for. Vai. Eu sei que comece a glorificar. Teus planos não glorifiquem. Glorifique a Deus. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Agora, para finalizar, dê a mão à pessoa que está ao teu lado. Só ao teu lado aí, não fecha os corredores não. Só quem está ao teu lado, não precisa fechar o corredor. Levante a mão agora. Isso aí. Oh glória. Agora comece a glorificar a Deus, dizendo que Deus não é homem para mentir. Comece a falar mais vezes. Quando você começa a declarar isso, você está dizendo a Satanás: Satanás, a minha promessa não foi feita por homem. A minha promessa foi feita por Deus usando homens. Porque isso que ativou a fé, a lembrança de Caleb. Josué disse a ele: eu tinha 40 anos quando Deus chamou Moisés e usou Moisés para nossas vidas, falando acerca de mim e de você e como seria. Não pode mudar nada. E estou com 80 anos, me sinto ainda preparado a entrar em qualquer guerra que Ele mandar. Meu Deus. Com 80 anos o homem não disse: me sinto agora preparado para que Ele me tire da terra, porque eu já fiz o que tinha que fazer. Não, ele disse: agora com 80 estou ainda preparado para entrar e sair em qualquer guerra. E esse é o combustível do crente. Esse é o combustível da mulher de Deus. Esse é o combustível da vitória do crente. Então comece a glorificar e sentir a presença de Deus, porque seus dias são prolongados nessa terra.
Seus dias são dias de vida. Seus dias são dias de vida. São dias de vitória. São dias de esperança. Receba livramentos. Receba cura. Receba milagre. Comece a glorificar. Porque Deus é Pai. Deus é Pai. Deus não é homem para mentir. E Ele não se arrepende. Receba, receba, receba o toque do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Dê uma salva de palmas.